Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Dando continuidade aqui à nossa aula, às nossas gravações. Na aula de hoje é aula ainda sobre jurisdição, só que parte 2. Na aula passada nós falamos sobre a autocomposição, transação, renúncia e submissão. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre a mediação, beleza? Fica comigo, vamos para a tela. Mediação é a forma alternativa de solução de conflitos, fundada no exercício da vontade das partes, o que é o suficiente para ser considerada espécie de forma consensual do conflito, mas não deve ser confundida com a autocomposição. Então, portanto, nós sabemos que há uma diferença entre a autocomposição e a mediação. Estamos tratando de equivalentes jurisdicionais, que na verdade a mediação ela tem também aí uma determinação legal, uma exposição, digamos assim, no próprio artigo 165 do Código de Processo Civil. E as partes podem sim chegar a um consenso e tentar resolver da melhor maneira ou da forma como lhes convier, desde que essa resolução de conflito seja uma resolução lícita e legal. Então, as partes, de forma consensual, resolvem chegar no acordo, formar um acordo e selar ali, digamos assim, um pacto de forma consensual, ok? Existem três diferenças entre autocomposição e mediação. Quais são essas três diferenças então, professor? Fala pra gente aí. Nós temos a inexistência de sacrifício total, daquilo que se pleiteia ou de um direito, ou até mesmo a inexistência de forma parcial de quê? Dos interesses das partes. Como a gente viu aqui no conceito, é na verdade uma forma alternativa de solução de conflito, é sim, mas não deve ser confundido com aqui, mas fundada, no exercício da vontade de quem? Das partes. Não há que se falar em uma imposição, muito embora aqui a gente tenha a figura de quem? Do mediador. A gente sabe que o mediador é a pessoa que vai conduzir, essa sessão de mediação. Então, portanto, o mediador ele apenas vai intermediar no sentido de fazer com que as partes cheguem a um determinado consenso que consiga resolver ali aquele conflito. A mediação ela não é centrada no conflito em si, tá certo? Ela não é centrada no conflito em si, mas em suas causas, ou seja, qual foi a origem daquela digamos assim, daquele conflito, daquela confusão, vamos dizer assim. Então a mediação vai buscar entender quais são essas causas para poder apresentar uma solução para que as partes consigam chegar no denominador comum, beleza? Isso tudo através da figura de quem, gente? Do mediador. Um terceiro momento, nós temos aqui, o mediador ele não propõe soluções de conflito às partes, mas as conduz a descobrirem as suas causas de forma a possibilitar a sua remoção. Então, portanto, como a gente já viu, o mediador ele tem um vínculo anterior com as partes, diferentemente do conciliador, que preponderantemente ele não terá esse contato, ele não tem um vínculo com a causa. O mediador ele propõe a resolução do conflito de uma forma diferente. Nem sempre o mediador vai fazer aquela proposta da forma como foi pedido, da forma como se busca, as partes. Pedro quer uma indenização e Raul não quer pagar a indenização, ou seja uma empresa. Então, nesse caso, eles vão chegar a um denominador comum, mas não necessariamente falando de indenização como será proposto inicialmente. Encontra-se um outro caminho, ok? Tranquilo até aqui? Pois bem, então, portanto, a mediação, cito aqui como exemplo, é uma ação em uma ação de indenização, por dano moral, em razão de policial militar armado ser barrado no ingresso na agência bancária. O autor ele pretende aqui, por exemplo, R$10.000 dessa instituição bancária a título de quê? De indenização, uma compensação financeira, e ao mesmo tempo essa instituição ela não pretende pagar esse valor aqui. O que vai acontecer? Veja, como eu acabei de dizer, às vezes o autor,
propositor daquela demanda, ele quer uma compensação financeira por um suposto constrangimento ou um constrangimento de fato recebido. E por outro lado, nesse exemplo aqui, nós temos uma instituição financeira que não quer pagar. Nesse caso, o que vai acontecer então? O mediador vai conduzir de tal forma, no sentido de fazer com que as partes cheguem a um denominador comum. Olha, vamos fazer o seguinte, talvez não precisa pagar, mas um pedido de desculpa vale? Vale sim. Vamos estabelecer aqui uma forma em que você possa colocar, né, de forma visível aqui na agência o procedimento adequado para que outras pessoas, né, quer seja militar ou não, possa adentrar, ingressar no interior da agência, né, sem passar por esse constrangimento aqui da porta com detector de metais, né? Então, portanto, vejam que se chega aí a uma resolução desse conflito de forma amistosa, no entanto, sem atender aquilo que foi inicialmente pedido. Mas, por outro lado, que as partes acabam aceitando, né, o pedido de desculpa, aceitando a fixação de um cartaz ali demonstrando, né, que a forma ou o procedimento como deverá ser adotado para poder entrar na agência. Ok? Tranquilo? O conciliador, ele tentará convencer a instituição financeira, né, conduzir aqui, na verdade, no seu trabalho. Veja que o papel do conciliador aqui, ó, embora seja conduzir, ele vai buscar um convencimento para que se atenda inicialmente aquilo que até então foi pedido, né? Então, o conciliador tentará convencer a instituição financeira a pagar um valor e o policial a receber menos do que se pretendia originariamente. Nesse caso, nós temos então, inicialmente aqui, uma espécie até então de transação, né? Porém, não é uma autocomposição porque não partiu das partes, mas sim da figura de quem? Do conciliador. Foi o conciliador quem de fato sugeriu, ok? Já o mediador, ele induzirá as partes a chegarem por si só a outras soluções, como um pedido oficial de desculpas, como eu falei no exemplo logo ali acima, a fixação de um aviso, né, em todas as portas e agências bancárias, né, bem como o dever de proceder do policial, né, porque vejam que nesse caso, como eu falei, não vai ser atendido na mediação aquilo que as partes, até inicialmente, aquilo que pediu ou aquilo que a parte ré não quis pagar. Algo será feito e o mediador terá o papel de conduzir para que seja feito não necessariamente se atendo à causa em si, mas uma solução ou aquilo que de fato deu origem à causa, tentando resolver isso por outras vias que não necessariamente haja, aspas, um sacrifício de a parte A ou da parte B, conforme nesse exemplo que eu acabei de apresentar, ok? O tratamento desse procedimento nós temos da conciliação, bem como da mediação, como eu falei para vocês, ó, no artigo 165 do CPC. O artigo 165 diz o seguinte: os tribunais criarão centros judiciários de solução de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então vejam, aqui nós temos a figura de quem? Dos CEJUSCs, né? CEJUSC, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito. É onde acontece, na verdade, as audiências de conciliação. Hoje se adota muito, cada tribunal tem, na verdade, o seu centro especializado aí de resolução, né? Ou soluções de conflitos, e que busca marcar essa audiência preliminar, não necessariamente através de um juiz togado, mas sim através desse conciliador ou de um mediador, a depender da situação, em um local em que, via de regra, deve ser aquele local fora o de aparência de tribunal, para que a parte possa ter uma maior liberdade, né? Não fique afobada, não fique com receio. Pode parecer bobagem, mas muitas vezes a parte se sente coagida, milindrada, só pelo fato de adentrar aí no fórum, né? Naquele estabelecimento. Eu me recordo que no início da advocacia, quando algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: pô, mas ela me colocou aqui como réu, né? A gente sabe que réu é quem figura no polo passivo, mas aquilo mexia, né, com a determinada pessoa, porque até então ela nunca tinha sido chamada no fórum, nunca tinha sido recebida uma cartinha para poder estar respondendo um processo. Então aquilo incomodava e eu acredito que ainda hoje incomoda-se muitas pessoas mexendo com o seu psicológico, tá certo? Parágrafo 1º, a composição e a organização dos centros serão definidos, centros aqui, né, judiciários de solução de conflitos, do CEJUSC, serão definidas pelo respectivo tribunal. Então vejam
que é o tribunal que vai, na verdade, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, é quem vai definir a forma, a composição e a forma como será organizado, tá certo? Esses centros. Observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, vejo que o CNJ, ele vai, na verdade, estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. O conciliador atuará preferencialmente, veja, ó, o conciliador atuará preferencialmente, aonde, gente? Nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Então, se não houver um vínculo anterior entre as partes, provavelmente nós teremos aqui a figura de quem, gente? Do conciliador, preferencialmente. Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então veja que o papel do conciliador aqui é conduzir esta audiência da forma mais transparente, da forma mais imparcial possível, sem que haja necessidade de imposição ou de coação para com as partes, né? O conciliador ele age de forma impessoal, né? Por outro lado, existe a figura ainda das tratativas. Não sei se vocês já participaram de uma audiência, digamos assim, e o que acontece? Antes de gravar, existe ali o que, gente? Existe as tratativas. Essas tratativas, por sua vez, elas não são gravadas. E por que não são gravadas? Porque, na verdade, é o momento em que as partes passam a dialogar. E aí o próprio conciliador, até mesmo o mediador, ele fica ouvindo. Não há necessidade de se reduzir a termo aquilo ali. Geralmente, quando acontece, o que vai passar? Vai chegar um determinado momento e aí inicia-se a gravação, faz a qualificação, faz ali o pregão, né, anteriormente, depois faz a qualificação das partes envolvidas e passa a, digamos assim, a restabelecer, a colocar, né, ou melhor, a transcrever aquela proposta, aquilo que foi feito, aquilo que foi discutido. Então a tratativa ela não está atrelada a uma gravação, ela não participa, ela não tem um contexto de gravação, né? Somente aquilo que ficou decidido, digamos assim, na tratativa que coloca-se no termo, até para que aquele termo, né, constitua um título e que possa eventualmente servir como um parâmetro para uma execução, entende? Então é justamente nesse sentido que as coisas funcionam dentro do centro especializado aí, né, de solução, do Sejusc, Centro Especializado de Resolução, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, tá? O artigo 167 do CPC diz pra gente o seguinte: os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados. Percebam que cada tribunal, quer seja Tribunal de Justiça ou até mesmo Tribunal Regional Federal, terá o seu cadastro de conciliador, mediador, tá certo? As câmaras privadas de conciliação, profissionais habilitados. Em momento algum fala que tem que ser bacharel em direito, em momento algum fala que tem que ser advogado. São profissionais esses habilitados a exercer aquele papel, com indicação de sua área profissional. Olha só, profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Ou seja, gente, não necessariamente terá que ser um advogado ou até mesmo um profissional bacharel em direito. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada. Então, existe uma capacitação mínima e aí a entidade credenciada é quem realiza esta capacitação, ok? Para que essa pessoa esteja habilitada. Conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. O conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer a sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Então veja que esse profissional devidamente habilitado, né, com seu certificado, poderá se inscrever ou se cadastrar junto aos tribunais de justiça ou até mesmo junto ao Tribunal Regional Federal para desempenhar o papel, ora de mediador ou de conciliador, em determinados casos, e até como árbitro. A gente sabe que é uma câmara privada que vai estar cadastrada,
também nesses tribunais, mas que estarão aptas, estarão habilitadas, né, a proferir suas decisões, a arbitragem, que nós veremos nas próximas aulas, que será aí, né, formará essa decisão um título executivo judicial, ok? Mas vejam que uma vez credenciado, uma vez habilitado, você que me assiste, por exemplo, caso queira ser um conciliador e um mediador, poderá, depois da sua habilitação, fazendo o curso, se habilitar junto ao Tribunal de Justiça, né, ou até mesmo ao Tribunal Regional Federal e passar a atuar na condição de mediador ou de conciliador. Ok? Tranquilo até aqui? Tudo certo? A gente sabe aqui, ó, parágrafo 2º, efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, né? Ou seja, o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, já fez, não sei se ainda faz, alguns concursos públicos para provimento do cargo de conciliador, né? Conciliador e mediador. Esse cargo ele é remunerado, tá? E qualquer pessoa, né, desde que possua nível superior, que faça o curso de habilitação, poderá, na verdade, após a habilitação, se inscrever nos quadros de conciliador ou de mediador junto aos tribunais, como eu falei para vocês aí agora há pouco, do Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo. Mas se dá através de concurso público, ok? Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízes em que desempenhem suas funções. Então vejam, aqui a doutrina entende o seguinte, que se eu sou advogado e eu me habilitei para conciliador ou mediador, quando nós estamos falando de estar impedido de exercer a advocacia no juízo, por exemplo, eu atuo como conciliador na vara crime, ou seja, no juízo criminal. Eu poderia, dentro do contexto daquele fórum, daquela comarca, atuar perfeitamente dentro do juízo civil. O que eu não poderia, porque eu tinha um contato direto com o juízo, era no crime, e não no civil. Há quem entenda diferente, né, que não pode, e eu não sei aí qual tribunal permite, qual o entendimento de cada tribunal. Mas a doutrina entende que é possível sim, mesmo na condição de conciliador ou até mesmo de mediador, eu possa sim estar atuando, né? Se eu sou conciliador lá do juízo criminal, eu poderia em tese estar exercendo a advocacia junto ao juízo civil sem problema algum, porque se restringe ao juízo e não a todo o foro, ok? Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, né? Aqui no caso, como eu falei para vocês, o TJBA, ele tem esse quadro, né, através de quê? De concurso público, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos. Eu já vi esse concurso, a publicação desses editais, observadas as disposições deste capítulo. Por quê? Porque nós temos o Código de Processo Civil, aqui como nós vimos no artigo 65 e seguintes, que trata justamente desta seção da conciliação, mediação, tem que ter autorização do CNJ, fazer cadastro, essa regra, né, esse procedimento aqui. Então, o tribunal pode ter o seu próprio cadastro? Pode sim, tem um cadastro nacional, mas cada tribunal, como a gente viu aqui, com base no parágrafo 6º do artigo 167, né, que poderá ser feito isso daí por cada tribunal, sem que haja problema algum, portanto, desde que haja uma observação, né, uma observância aqui das disposições desse capítulo que vai falar da conciliação e da mediação. Tudo tranquilo? Simbora então? Princípio das formas consensuais de conflitos, né? Então, nesse contexto, no que diz respeito aqui à resolução ou aos equivalentes jurisdicionais, sobretudo mediação e conciliação, existem alguns princípios que devem ser observados justamente para garantir uma maior segurança, né, uma maior tranquilidade, sobretudo aqueles, né, que estão envolvidos ali nesse contexto, ok? Então, dentre eles aqui nós temos, princípio da independência. Atuam independente de qualquer pressão interna ou externa. Não está obrigado a redigir solução ilegal ou inexigível. Então, vejam que tanto o conciliador quanto o mediador, eles atuam de forma independente, até para que haja o que, gente? Uma tranquilidade. Muitas vezes a gente fala assim do judiciário, né? Quer seja na questão financeira, quer seja na situação da inamovibilidade. Então, isso são independências inerentes ao cargo para que a pessoa que vai decidir, ela possa decidir com tranquilidade,
sabendo que a sua decisão, enquanto investido naquele cargo, será cumprida, não será passivo de reprimenda, né? Nós sabemos, enquanto operadores de direito, caso eu não concorde, caso eu não goste de uma determinada decisão, eu vou recorrer. Então tem que haver uma independência para que o conciliador e o mediador possam atuar de forma livre, não necessariamente no sentido de ser obrigado aí a fazer coisas erradas, ilegais, tá certo? Então, portanto, né, não pode haver uma solução ilegal ou, ao mesmo tempo, inexigível. O conciliador, o mediador, ele tem essa liberdade. O princípio da imparcialidade, né, que a gente tem aqui, ó, o princípio da imparcialidade. Devem ser imparciais, tanto o conciliador quanto o mediador, né, não pender para nenhuma das partes, né. O princípio da imparcialidade não pode puxar nem para um lado nem para o outro, lembrando da balança, bem como conduzir a parte contrária a uma solução que não atenda à finalidade do conflito. O papel do conciliador, o papel do mediador é fazer com que as partes cheguem a uma determinada solução desse conflito, mas de forma correta, de forma honesta, íntegra, sem que haja violação do princípio da imparcialidade. Eu não posso pender nem para João, nem para Pedro. Por isso que eu falei, né, que tem a balança, aquela espada no meio ali da justiça. Então, quem está conduzindo esta conciliação ou a mediação deve agir de forma imparcial, ok? Autonomia da vontade. Se houve um consenso entre elas, né, ou seja, entre as partes, ele só pode ter decorrido de um acordo de vontade. A vontade não pode ser viciada sob pena de tornar a solução nula. Em que sentido? Ora, se chegou a um consenso, se chegou a uma solução, é porque as partes assim entenderam que é o caso, que está tudo bem, chegaram a um consenso, aquela resolução. Essa vontade, embora seja da parte, não pode ser uma vontade viciada, para que o próprio magistrado pegue aquilo ali, olha, opa, peraí, há ilegalidade, aqui tem um vício, aqui tem uma ilegalidade. No direito nós falamos de vício enquanto ilegalidade. Então, por conta disso, a gente vai acabar e modificar ou retificar ou anular aquele ato, não vai convalidar. Por quê? Porque contém mácula, contém vício. Então, é justamente que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, porque houve um consenso, sim, mas desde que não haja o que, gente? Não haja ilegalidade, ok? Confidencialidade agora, confidencialidade. Todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que quando a gente está nas tratativas, nessa audiência, nas audiências no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, no SEJUSC, né, audiência de conciliação, a gente primeiro começa falando, discutindo, né, porque, principalmente se for família, alguma coisa, muitas vezes o ânimo aflora um pouco, né, e aquilo que está ali não necessariamente tem a necessidade de constar do termo. O termo ele vai mais sucinto, contando que ele possa retratar aquilo de fato que aconteceu. Foi feita uma proposta A e as partes conciliaram da seguinte forma, tá, pá. Fechou? Fechou. Coloca ali no termo, entendeu? Aquilo que foi discutido, se um brigou com o outro, porque fez isso, fez aquilo e tal, isso aí não vai pro termo, tá? Isso aí, aquela instituição lá não mostra. Fica à parte, beleza? É justamente isso, tem que ter confidencialidade. E a oralidade, né, permite que as tratativas, como eu falei para vocês aqui, ó, as tratativas entre as partes e o terceiro imparcial sejam orais. Porque a tratativa não fica registrada. Porém, depois disso, quando chegou no consenso, aí sim passa-se a reduzir a termo, né? Então, os três objetivos aqui, ó, da oralidade. Primeiro ponto, né, que a gente tem é celeridade, né, na resolução, a informalidade, sem muita burocracia e, ao mesmo tempo, confidencialidade. Tudo que saiu, tudo que se falou ali na tratativa, fica ali mesmo. A oralidade se limita às tratativas, como já havia dito, após deve-se lavrar o termo. Por quê? Ora, a gente fala e não registra nada, não tem um termo de nada, não tem nada escrito, apenas gravado. Grava-se e a ata, né, essa gravação ela vai ficar atrelada à ata, inclusive ela vai para o processo nessa gravação, mas somente daquilo que se decidiu. Quer seja aceitando, fechando o acordo, ou quer seja relatando que não houve nenhum acordo aceito, não houve proposta, ou aliás, houve propostas, mas que não foram aceitas de forma recíproca. Beleza? Tranquilidade até aqui? Pois bem,
Princípio da informalidade tem como pressuposto, né, algo mais descontraído e que consiga deixar as partes mais relaxadas e não tensas para a consecução da resolução do conflito. Não deve ser um procedimento rígido, como eu falei para vocês, é algo bem informal, algo bem tranquilo, sem que haja, digamos assim, uma pressão para que seja resolvido aquele conflito. Então é algo bem informal, sobretudo, principalmente, hoje não por conta do procedimento eletrônico, mas que seja na época que surgiu, que fosse até fora dos fóruns, né? Pessoas que não gostam de ir para o fórum, realmente, enfim, cada um tem a sua particularidade. Recomenda-se que esses centros eles sejam afastados, seja um local simples, de fácil acesso, mas que as pessoas não se sintam amedrontadas por estar ali, ok? Decisão informada cria o dever ao conciliador e ao mediador de deixar o jurisdicionado informado dos seus direitos. Aí surge a pergunta: como exigir do conciliador, né, ou do mediador, na verdade, que informe os direitos sem uma qualificação jurídica? Ora, como eu falei para vocês logo lá no início, você precisa estar habilitado, você precisa ter uma formação, mas não diz a lei que tem que ser bacharel em direito, que tem que ser advogado. Não precisa. Então, portanto, se você não tem um tato jurídico com a disciplina, como é que você vai manter as partes informadas? E aqui fica a crítica, né? Justamente nesse sentido. Se eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou manter as partes informadas? Pois bem, né? É uma deixa que se tem aí, uma crítica que se sofre nesse sentido. Isonomia entre as partes é o princípio da igualdade. As partes devem ser tratadas igualmente, tendo as mesmas oportunidades de manifestação e com a participação equânime. Por outro lado, a busca do consenso. Busca-se de forma cooperativa com as partes para chegar à solução dos conflitos. Então vejam, tanto de forma cooperativa, né, sem que haja um prejuízo para as partes, beleza? Tudo tranquilo? Pois bem, para que não fique muito extensa essa aula, né, acabamos que passando, acredito eu, um pouquinho, nós vamos parar por aqui e nos encontraremos na próxima aula. Beijo grande, vejo você no próximo encontro. Fui!